Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ter mais uma aula hoje sobre a composição da matéria, tá? Antes de falar disso, gente, vamos falar do que é química, porque não apresentei ela ainda para vocês, né? Então, a química, ela é o ramo da ciência que estuda. Vocês vão encontrar essa definição aí. A matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Tá, e aí, né? Vamos entender isso melhor, gente. Então, eu coloquei duas imagens aqui pra gente pensar um pouquinho e fiz uma pergunta, né? Onde são encontradas a matéria e as suas transformações? Onde vocês acham? Onde vocês imaginam? Será que é algo muito abstrato? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que a química ela está em todos os lugares. Dei um exemplo ali do sistema respiratório. O que acontece com a nossa respiração? A gente inala oxigênio, que é o gás oxigênio, O2, e a gente exala, né? O que a gente vai liberar? CO2. O que aconteceu? Entrou uma coisa e saiu outra, né? Isso acontece em outros aspectos do nosso corpo também, não é? Então, são transformações da matéria. E para que isso ocorra, o que a gente precisa? A gente precisa de energia, senão não acontece, né? Então, eu dei o exemplo do nosso corpo. E tem os alimentos, tem o carro, como que o carro se move, né? Não está acontecendo uma reação de combustão que vai liberar energia. Então, a química, ela está em tudo. Quero que vocês entendam isso. Eu coloquei nos alimentos, no vestuário, nos edifícios, nos medicamentos. Quando você acorda, você pensa assim, eu não uso química na minha vida. Tá errado essa frase. Você pode falar que você não utiliza químicos, né? Ou você utiliza a menor quantidade de químicos possível na sua vida. Tudo que você usa não tem aditivos químicos. Entendem a diferença? Mas a química, ela vai estar em tudo. Ela está em tudo, é a transformação da matéria. E a matéria está se transformando, né? Então, quando a gente descasca uma maçã, o que acontece com essa maçã? Isso que você não coma ela não vai ficar mais escura? Tem vários passarinhos cantando agora. E é um processo de oxidação, que em contato com o oxigênio é como se fosse a ferrugem, né? Então, percebam isso e entendam que a química está em tudo. Qual que é o grande problema? Quando eu fazia faculdade, né, as pessoas perguntavam, você sabe fazer bomba? É a primeira pergunta, porque a química é como se ela estivesse relacionada com algo tóxico ou com algo perigoso. E a outra, né, a bomba atômica. Então, qual que é o problema do uso dos produtos químicos? Quando a gente pensa nisso, é o uso desenfreado, né? Então, a gente não só o uso desenfreado de coisas que são mais agressivas, elas foram feitas, elas foram projetadas para uma utilidade, né? Entretanto, né, o ser humano, com todas as suas características, ele não utiliza como deveria. Eu coloquei aqui uma imagem, ó, de um homenzinho, um homem medicamento aqui, né? O homem farmácia, né? Por quê? Será que a gente precisa tomar a quantidade de remédios que a gente toma? Será que a gente não conseguiria, de repente, utilizar produtos que vêm direto da terra, ao invés de sintetizar um químico em laboratório? A química está presente na erva que você vai tomar, no chá que você vai tomar, no cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural, que é o açafrão, que você pode tomar, né? Mas a gente também tem os medicamentos, e eles estão aqui para nos ajudar, né? Em coisas que muitas vezes, da forma natural, ia demorar muito mais, e a gente precisa de um resultado mais rápido. Então, em situações que são necessárias, mas não usar deliberadamente. Eu tô com dor de cabeça, paracetamol, tô com dor de cabeça, paracetamol, o teu fígado não vai aguentar, né? Antibiótico, o uso desenfreado de antibiótico, o que está acontecendo com as bactérias? As bactérias, elas estão ficando muito mais resistentes. Então, é só um exemplo. Outra coisa aqui, né, na produção industrial,
Pensando em alimentos produzidos em larga escala, foi muito bom para a evolução da humanidade no sentido de menos pessoas passarem fome, o desenvolvimento da agricultura também, né? A gente pensar que nos períodos antes das guerras, a gente não tinha alimentos como a gente tem agora. Muitas coisas se desenvolveram nos momentos de guerra, né? Nos períodos da guerra. Como que os soldados iam receber alimentos? Então, daí nasceu a conserva. Mas da conserva para os processados que a gente tem hoje, foi um caminho bem longo, né? E com muitos aditivos químicos. Eles chamam de aditivos alimentares, né? Quando a gente está falando em alimentos, daí não é aditivo químico, mas é um químico, né? A gente necessita colocar um aditivo para conservar aquele alimento que muitas vezes não é um aditivo natural. E aí, para quê? Para ele ganhar mais tempo de prateleira, porque senão estraga, perde. E isso também, né? Para dar conta de todo um sistema que a gente tem que trabalhar muito, 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 e não dá tempo de preparar o nosso próprio alimento e ter certeza do que a gente realmente está consumindo. Fiz um parênteses aí falando da alimentação, que também envolve o nosso corpo, né? Então, isso tudo aqui, aí voltando para a indústria, o que ela libera aqui, ó? Está liberando gases. Será que esses gases foram tratados corretamente, como deveriam, para daí sim ir para o meio ambiente? Né? Por isso a gente tem a química, o ramo da química ambiental, tratar esses efluentes. Os passarinhos estão animados aqui hoje, que bom, né? Gente, aqui essa imagem é uma imagem muito triste, assim, mas é uma imagem que ocorre, se a gente for juntar mesmo, isso aqui são 60 toneladas de lixo que foram retiradas da praia de Montesino. E a gente sabe que é uma realidade. Por que usar tanto plástico? O plástico realmente foi a era dos polímeros, trouxe muita coisa legal para o homem. Mas o uso desenfreado de plástico, quase tudo vem em embalagem plástica, as pessoas não fazem o descarte correto, não conseguem reciclar, não conseguem transformar, jogam no aterro sanitário. O aterro ele deveria ser somente para recolher material orgânico que rapidamente se transforma, né? Falando da matéria de novo. Então, o plástico vai se transformar? Vai em torno de 400 anos. É muito tempo, né? E isso tudo está dentro de um ecossistema, tá, gente? A gente pensa que está tudo integrado. Não existe fora. Você não está jogando nada fora, não existe fora. Então, essa é a grande questão da química. Eu queria aproveitar essa aula também para trazer um pouco de reflexão para a gente. E, pensando nisso, agora vamos adiante, né? Como que a matéria se apresenta? Ela se apresenta misturada ou ela se apresenta pura? Lembra daquela última aula que a gente estava falando sobre o ponto de fusão, de ebulição de substâncias puras? Então, a gente vai lembrar disso um pouquinho hoje. Então, assim, esses nomes você já conhece, elas podem se apresentar em um sistema homogêneo. Bom, sistema homogêneo, uma coisa igual. E hétero, diferente, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, quando vocês quiserem ler também. Mas a ideia é isso, um sistema homogêneo vai ter uma única fase e um sistema heterogêneo ele vai ter mais de uma fase. Então, a gente chama isso de fase, a gente já vai ver a seguir. Por exemplo, aqui, coloquei 2 exemplos. Aqui é uma mistura de água com groselha, né? A própria groselha já é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver aqui o que tem, ela já está diluída. A solução de groselha, antes de ser diluída na água, ela já é uma mistura homogênea. Mas vamos colocar lá na água aqui. Tá aqui, colocamos aqui, ó. Né? Você consegue ver onde está a groselha e onde está a água? Não. A gente não consegue ver. Tem mais de uma substância aqui? Tem mais de uma substância aqui. Uma substância formada por água e a groselha também formada por outras mais substâncias ali. Mas a gente não consegue ver onde está cada uma. Certo? Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é uma mistura homogênea sólida, né? Que é o bronze.
que é uma liga metálica de cobre e estanho. Você consegue ver onde está o estanho? Consegue ver onde está o cobre? Não. Então, isso a gente chama de mistura homogênea. E mistura heterogênea, o exemplo mais clássico que a gente pode dar aqui, né? É da água e o óleo. Onde está a água, onde está o óleo? Lembram da última aula sobre densidade? A água está embaixo, né? O óleo em cima. Eles não se misturam, eles são líquidos imiscíveis. Não se misturam, por isso a gente consegue ver. Então, aqui a gente tem uma mistura composta por duas substâncias, uma óleo e a outra água, que apresenta duas fases. Consegue entender isso, gente? Vamos lá, então. Então, qual que é a diferença entre fase e componente? Eu trouxe um exemplo que vai deixar isso bem claro pra gente. Nessa mistura aqui, nós temos gelo, água salgada e sal não dissolvido, né? Então, gelo, o que é gelo? Gelo não é água? Então, nós temos como substâncias aí, posso dizer uma, por enquanto, água. E a outra substância, o sal. Tá, então temos duas substâncias, mas e o gelo? O gelo não é água. Então, vamos lá. Quantas fases? O gelo é água, mas ele não está no mesmo estado só, no mesmo estado físico, a gente consegue vê-lo. Se ele tivesse em forma de vapor, a gente não ia conseguir ver, né? Então, uma fase do gelo, a água salgada, duas fases. O que mais que a gente consegue ver ali? O sal não dissolvido, que é o sólido precipitado ali, 3 fases. E quantos componentes? 2 componentes, que é a água e o sal, certo? Pensando nisso, eu trouxe um exemplo para a gente classificar aqui. Vamos fazer, me acompanhe no raciocínio. Tomar uma... Vamos pensar ali. Ar atmosférico seco, o ar que a gente respira. Ele é composto por nitrogênio, oxigênio, gás argônio e gás carbônico. Deve ter muito mais gás carbônico hoje em dia. Pensando nisso, o que a gente consegue pensar do ar? Ele é uma mistura? Vamos lá. É uma mistura. É um sistema homogêneo que só tem uma única fase. Não consegue ver onde está o nitrogênio, onde está o oxigênio, a gente não consegue ver. Você consegue separar os gases que compõem o ar? Não. Quem são os gases que compõem o ar? Ora, são 4, nitrogênio, oxigênio, argônio e carbônico. Então, a gente tem 4 componentes. Certo? Tudo bem por aí? Bom, a gente tem também aqui um exemplo de baixo, soro caseiro. Nesse sistema, tem água, açúcar e sal. E o que a gente consegue ver aqui? Uma única fase. Então, por isso ele é chamado de monofásico. A gente não consegue ver mais uma fase aqui, só essa. E aí, tem 3 componentes, né? Eu não posso dizer que tem uma substância pura aqui. Se eu tivesse somente a água, eu teria uma substância pura. Agora, não, eu tenho 3 substâncias, a água, açúcar e o sal. Então, 3 componentes. Tudo bem? O próximo exemplo. Água com sal e gelo. O que vocês acham? Vai ser monofásico? A gente consegue ver a água? Consegue. Consegue ver o sal? Ó, tá vendo aqui, ó? Um precipitadinho? Consegue. E também consegue ver o gelo. Então, a gente tem um sistema heterogêneo trifásico, porque a gente consegue ver 3 fases aqui. 1, 2, 3. E quantos componentes? 2. Quais são? A água e o gelo. Não, a água e o sal, né? Porque gelo é água, então substâncias são o número de componentes. Sal e água. Tranquilo? Vamos adiante. Então, bem basiquinho, a aula de hoje vamos relembrar, substância pura, um só componente, e tem também a temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Lembram disso da última aula? As misturas, elas vão ter mais de um componente e tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição variável, tá?
Então, dentro disso que a gente viu também, o número de fases de um sistema, ele não necessariamente é igual ao número de componentes. A gente viu que tem situações que a gente tem mais componentes e menos fases, né? Tem 3 fases e 2 componentes. A gente viu esses exemplos aí. Tudo bem? E a gente sabe que elas podem formar uma única substância pura. Por exemplo, a água e o gelo é uma substância pura. E ela pode formar um sistema heterogêneo. Conseguem perceber isso? É um sistema heterogêneo. Não é uma mistura, porque só tem substância pura. Não esqueçam disso, gente. Mistura não vai ter somente substância pura. A gente viu isso na aula passada e agora para fechar. Então, um sistema homogêneo pode ter substância pura, pode ter mais de uma substância pura e assim formar uma mistura, certo? E um sistema heterogêneo pode ter mais de uma substância pura e formar uma mistura, mas ele também pode ser composto por somente a mesma substância, como é o caso da água e do gelo. Beleza? Ó, resumidamente seria esse quadro aqui. Então, a gente tem a matéria e a gente pode ter, então, a formação de um sistema homogêneo, que vai apresentar apenas uma fase, então eu não consigo identificar o que é o que. Ou ainda um sistema heterogêneo, que vai apresentar mais de uma fase, por isso ele é heterogêneo. No sistema homogêneo, a gente pode ter substância pura, que vai ter somente um componente, né? Ou ainda uma mistura homogênea, que vai ser uma solução com mais de um componente. Esse nome, solução, é o nome que se dá para a mistura homogênea, tá, gente? E no sistema heterogêneo, a gente vai ter substância pura, né? Um componente que pode estar nas formas sólida, líquida ou gasosa. Então, veja, é o caso da água e do gelo. Ou ainda, uma mistura heterogênea, que nós podemos ter mais de uma substância aqui envolvida. Tudo bem? Então, bons estudos a todos e até breve!